Eu sou o meu trabalho ou eu tenho um trabalho? Hum. Bom, pois é, perguntinha complexa. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, essa ideia do trabalho te definir ou não, isso é uma questão que claramente vai depender do quanto você tem afinidade com ela ou não, né? Então, acho que o primeiro ponto aí dessa discussão é sobre você se identificar como sendo ali o seu ofício ou não, né? E eu falo isso por quê? Porque eu, pessoalmente, não gosto muito dessa ideia. Eu acho que existe muito além, né? Que o ser humano ele é muito além daquilo que ele representa em forma de ofício, né? Em forma ali de produção laboral. Mas a gente vê que a sociedade como um todo, muitas vezes, tem essa percepção, né? Então, às vezes, quando você está conhecendo uma pessoa, talvez a primeira ou segunda pergunta seja com o que você trabalha, né? O que você faz da vida, né? Existe até algo ali no campo mais ilustrativo que traz um diálogo simulado e a pessoa pergunta, né? Mas quem é você? Né? E a pessoa vem dizendo ali o seu trabalho, né? A sua profissão, algo do gênero, né? Então a gente vê que existe sim uma questão que liga, basicamente, o senso de identidade de algumas pessoas àquilo que elas fazem. Né? Existem, obviamente, várias explicações do porquê isso acontece. Né? Então, foi se perpetuando, talvez, essa cultura dentro da sociedade de atribuir certos valores à sua profissão. E a gente percebe isso quando a gente vê, por exemplo, pais, né, se orgulhando ali, se encantando ao falar dos filhos, do que eles se tornaram enquanto profissionais, né? Então, nossa, meu filho virou um médico, virou um advogado, né? E brilham os olhos quando falam disso. E raramente a gente vê pessoas, às vezes, ali se encantando e tendo talvez o mesmo brilho no olhar, dizendo que o filho se tornou uma grande pessoa, né? Uma pessoa solidária, altruísta, que pensa nos outros, que se importa, que faz trabalhos voluntários. Isso é mais raro, principalmente na sociedade ali que a gente vive, globalizada, moderna, né? E principalmente pós-revolução industrial. Então, assim, existe sim essa perpetuação desse tipo de cultura social que a gente vive, mas eu pessoalmente não gosto muito dessa ideia, porque, como vocês já perceberam aqui nesse canal, existem muitas coisas que são fascinantes na vida, na existência como um todo, no próprio ser humano, na complexidade disso que a gente chama de união de corpo e mente, né? Então, dentro da própria fenomenologia, né? Do funcionamento do cérebro, da astrologia, da filosofia, existem coisas que são encantadoras e que muitas vezes são deixadas de lado ou são simplesmente sucateadas por conta desse interesse genuíno em saber o que as pessoas fazem da vida no sentido laboral. É claro que também a gente precisa considerar que a questão do trabalho querendo ou não, de onde vem o nosso sustento, né? De onde vem a garantia da nossa sobrevivência de alguma espécie. Então, isso realmente tem um grau de importância se a gente considerar como que funciona o mundo e como que a relação do trabalho ela se torna muito próxima da ideia de uma sobrevivência. Né? A gente tem, por exemplo, em algumas culturas, a gente tem relatos lá da cultura japonesa, por exemplo, que isso é tão enraizado que muitas vezes a empresa, né, a corporação ali, ela tem um certo nível de percepção de valor, né, para os trabalhadores bem diferente de outras culturas. Então, né, vamos pegar o Japão como exemplo, que lá, por exemplo, as pessoas são muito gratas às empresas porque, teoricamente, as empresas teriam proporcionado tudo que elas têm na vida. Né? Então, a casa, o plano de saúde, a alimentação, enfim. Tudo aquilo que compõe os direitos básicos e essenciais do ser humano são vinculados a algum tipo de benevolência dessas corporações. Mas o que às vezes é esquecido, talvez, é que os frutos que são mencionados não necessariamente são derivados de uma benevolência da empresa, né? E muitas vezes, ou talvez em todas elas, né, na grande maioria das vezes, é sim fruto do seu trabalho, né, do seu tempo que foi ali trocado
por dinheiro, né, por esse valor monetário, pelo seu esforço, pelo seu conhecimento, enfim, por coisas que são derivadas sim de você e não necessariamente de algum tipo de doação benevolente dessas corporações. Mas nada impede que a pessoa seja diretamente grata a essa empresa, enxergando isso como sendo uma oportunidade que elas tiveram dentro desse mercado de trabalho extremamente selvagem e competitivo, né? Então, não dá para julgar quem pense assim. Eu acho que, na minha visão, eu não gosto muito de limitar, né, o valor do ser humano ao seu ofício, ao seu trabalho ali. Eu acho que, além de ser algo que reduz muito o que é o ser humano, mas também eu acho que emagrece muito a experiência humana e que muitas vezes distorce o que deveria ser, teoricamente, o valor da pessoa, do indivíduo, né, como um todo. Então, quando o valor de algum ser humano ele está mais ligado a qual função, qual profissão ele exerce, eu acho que a gente abre ali um precedente muito perigoso para que a gente comece a ter como referência aquilo que, na minha opinião, não deveria sê-lo, né? Então, às vezes a gente começa a olhar para algumas pessoas que estão em certas posições profissionais e a gente tem aquilo como referência, e a gente quer buscar e a gente aplaude, venera, quando que, na verdade, na minha opinião, a gente deveria fazer isso com pessoas que demonstram virtudes humanas, né? De solidariedade, de respeito, de acolhimento, né? E todos esses valores e virtudes, para mim, são mais importantes do que necessariamente o quanto que a pessoa conseguiu galgar em certa posição de trabalho, né? Mas claramente essa é só a minha opinião. Como eu digo, né? Eu conheço muitas pessoas, porque o ser humano é muito complexo, né? As pessoas têm o seu senso de identidade ali muito ligado àquilo que elas valorizam, àquilo que elas sentem orgulho, enfim, não dá para julgar. Então eu conheço muitas pessoas sim que talvez o seu maior orgulho seja a profissão que elas conquistaram, e muitas vezes porque essas profissões elas realmente vieram de um esforço grande, né? Então a pessoa vincula diretamente aquele resultado ao seu próprio valor, né? Então eu consegui algo que poucos conseguiram, e por isso talvez eu deva me valorizar. E, obviamente, isso tem um fundo de verdade, mas eu não acho que o ponto da valorização em si tem que ser na conquista, né? Eu acho que está muito mais ligado ao processo, né? Então, ao que você conseguiu executar de sacrifício, de esforço, de mérito em si, mas não necessariamente a posição que você ocupa, né? Porque se a gente começa a abrir um pouco mais, esticar um pouco mais essa corda, né? A gente começa a ver que vários problemas ali envolvendo inflação de ego, envolvendo atrocidades morais, elas vêm muitas vezes dessa ideia de que como eu consegui algo que poucos conseguiram, então eu sou melhor, e se eu sou melhor, eu posso tratar os piores, né, de uma forma muitas vezes desumana. Então é um precedente perigoso, né, e eu acho que a gente deveria tomar certos cuidados quando a gente fala sobre essa valorização exacerbada, que deixa de ser uma valorização e passa a ser algum tipo de inflação de ego e que traz consequências bem sérias para a sociedade e para a vida como um todo. Bom, muito obrigado mais uma vez, você que ficou até o final. Eu peço que, se você gostou, deixe o like. Se puder, também se inscreva no canal. Dê essa força aí, se possível. Toda a minha gratidão e até o próximo vídeo.